Abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Diz mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que seja idônea. Havendo depois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e ele a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Aqui, Gênesis descreve a formação do homem e a formação da mulher. E aqui, no caso, eu estou lendo a formação da mulher. O homem foi criado do pó. Então, se você dizer assim, como é que Deus criou o homem? Criou do pó, da terra, né? Mas a mulher não surgiu, não, da terra, nem do pó. Eu acho que esse aqui é o relato mais antigo da primeira cirurgia realizada no homem. Não foi? Fez o homem cair em um sono profundo. Dormiu. Abriu um lado dele, tirou uma costela dele e fechou. Não é o que a gente faz hoje? Corta, conserta e dá ponta e fecha. Então a mulher surgiu de uma cirurgia. Não foi? Pensa só, o homem nasceu do pó, a mulher de uma cirurgia. Tem gente que pensa que o homem hoje tem uma costela a menos por causa disso. Não tem, tá? Só para esclarecer, não tem não. Porque uma cirurgia, quando você corta alguma coisa e tira alguma coisa, a carga genética do homem continua a mesma. Então, os descendentes nascem do jeito que foi formado. Você não muda o gene do homem. Você muda o que está ali feito, né? Mas você vê tanto que Deus foi bom. A mulher não nasceu do pó. Nasceu do osso de Adão. Da costela de Adão. E algumas coisas a gente aprende com isso. Quer dizer que a mulher é inferior ao homem? Se você for perguntar o que vale mais, terra ou osso, eu acho que o osso vale mais. Depende, né, também. Não dá para comparar o valor das pessoas pela sua origem. Não é? Se você teve origem numa senzala ou numa família muito rica, não dá para comparar o seu valor a Deus por causa disso. O homem e a mulher têm o mesmo valor para Deus. Deus ama os dois igualzinho, não tem diferença nenhuma. Acontece que Deus criou o homem diferente da mulher. E lhe atribuiu funções diferentes. Mas o amor é o mesmo. Não é? Ama igual. Veja, no versículo 18, ele diz assim, ó, não é bom para o homem ficar sozinho. Bom, se Deus fala que o homem não é bom para ele ficar sozinho, então é porque não é bom. Alguém duvida disso ou não? Não. Então, se Deus está falando, ó, homem, você não fica sozinho, não. Olha, isso aqui é palavra do Criador, hein?
Você, quando compra um aparelho de som, sei lá, qualquer coisa, junto vem um manual, não vem? O manual fala assim, ó, outro dia eu comprei um computador, está escrito assim, ó, o computador vem ligado, vem programado para o 220. Não o ligue em outra frequência, em outra potência de energia. Mas outro tempo atrás eu fui para Poços de Caldas, lá em 220 eu não sabia. Levei um secador 110 e coloquei. E liguei ele. Rapaz, mas eu nunca vi um secador tocar igual que eu tocou. Mundo! Eu falei, nossa, olha, esse aqui que é secador, né? Mas tocou 2 minutos, 3 minutos, ele pifou. Já era. Porque o fabricante fez ele para 110. E eu achei que podia pôr no 220. Sem querer, mas pus. E o que aconteceu? Por um momento parecia uma maravilha. Ó, que coisa maravilhosa. Mas no fim, tive que jogar fora. Ainda bem que era da minha sogra, não era meu. Glória a Deus. Né? E ela não pediu outro, então tá. Fica por isso mesmo, glória a Deus. Mas é a mesma coisa do homem e da mulher. Se você quiser pegar o homem e fazer função de mulher, no começo pode até dar certo, mas passado um tempo vai dar errado. Porque ele não foi formado para isso. Igual a mulher, querer ser igual ao homem, não adianta. Ela não foi criada para isso. A formação dela não tem origem nessa forma. Deus fala para o homem, ó, não é bom você ficar sozinho. Então, aos irmãos jovens, né, dado uma certa idade, não é bom ficar sozinho. Olha, está aí um convite ao casamento. Não é? Veja que Deus fez uma Quem sabe dizer o que é auxiliadora? Auxiliador, para ajudar o homem, não é? Não? Auxiliadora, idônea, é adequada, né? Que convém perfeitamente. Ajuda ele a fazer as coisas. Então, a mulher auxilia o homem no quê? Porque se Deus fala que vai criar uma auxiliadora para o homem, a primeira coisa que vem na cabeça é auxiliar em quê? E a resposta é que auxiliar o homem em sua missão. Você não foi criado por Deus de alegre. Olha, vamos botar o homem de alegre aí. Ah, o que é que você vai fazer? Não sei. Você não veio ao mundo à toa. Não está aí sentado ao acaso. Tem muitas pessoas que acham que nós estamos aqui ao acaso. Uma explosão do Big Bang originou uma série de coisas. Há não sei quantos bilhões de anos. Eu não lembro o que eu comi ontem no almoço, esse povo sabe de 20 bilhões atrás. Como é que sabe? São só teorias e suposições. Mas sabe quem é que tem razão? Deus tem razão. No final das contas, quando a gente vê o mover de Deus, quando a gente vê o poder de Deus operar sobrenaturalmente e fazer coisas que para nós são impossíveis, então a gente fala, ó, pera lá, a gente não é o detentor de todo conhecimento. Para falar a verdade, a gente não sabe é nada. Porque Deus é tão grande e o seu conhecimento é tão vasto que nós não se compara em nada, tamanha pequenez que nós somos, perante o Criador de todas as coisas. Você teve um começo, terá um fim, mas Deus subsiste. Ele não tem começo, não tem fim. Então, o melhor que a gente tem a fazer é ouvir Ele, o que Ele ensina, e aprender com Ele, e fazer tudo logo de uma vez. Porque uma vez eu ouvi uma frase, eu não lembro quem foi que me disse, que esperto é a pessoa, inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros, mas sábio é o que aprende com os erros dos outros. Entende isso? Saber o que dá errado e não fazer. Deus fala para você das coisas que funcionam. Então vá direto lá. Vá direto no que Deus fala, que você não erra. Não fica a perder tempo.
a mulher foi criada para auxiliar o homem em sua missão. E qual é a missão do homem? Qual é a primeira missão que você tem? Quem sabe me dizer? A principal. Ganhar dinheiro. Glória a Deus. É isso? Então qual é? Ir para o céu. Ninguém pensou nisso. Mas você veio para cá destinado a ir ao céu. Sabia disso? Deus, quando te pôs aqui, não pôs você aqui para sofrer. Olha, os mares foram criados para a gente nadar neles, navegar por eles, passear neles. Os animais estão aí, muitos para ficarem com a gente, outros para a gente comer. Deus criou o mundo para o homem viver bem. Mas o principal objetivo de Deus, quando Ele deu Jesus, foi destinar a missão do homem ao céu. É a primeira missão que o homem tem. E a sua mulher também. A missão é dos dois. Porque senão um vai e o outro fica. E Deus quer que os dois entrem no reino dos céus. Pelas portas. Bendito é aquele que entra pela cidade, pelas portas, né? Que está escrito em Apocalipse 21. Então, sua primeira missão é entrar ao céu. E a mulher tem que ajudar a missão do homem a ir ao céu, junto com ele. E quando eu digo missão, auxiliador é estar junto. Sabe? Qual é a outra missão? Constituir uma família. E não é só pôr gente no mundo. É também ensinar. É criar essas pessoas que você colocou no mundo como seus filhos, mas em primeiro lugar, filhos de Deus. E também destiná-los ao caminho de Deus, do céu. Se você vier para cá, sofrer, ficar doente, for morar debaixo de uma ponte, acontecer um monte de coisa, mas no finalzinho de tudo ir parar no céu, pronto, está feita a missão. A missão principal de Deus foi completa, não importa. As coisas velhas ficaram tudo para trás, e você agora está no céu, glória a Deus. Eternidade para a glória, para a bênção de Deus, vivendo como o Filho de Deus, criado para reinar sobre todas as coisas. Mas Deus não quer que você passe uma vida sofrendo e depois vá para o céu. Se você quiser sofrer, pode sofrer, não tem problema. Se você for para o céu, está tudo certo. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você viva bem, quer que você prospere, quer que você tenha filhos e filhas abençoados, obedientes, e que viva uma vida de paz e tranquilidade. E que não faça só isso, que leve outros junto com você também ao céu. E para isso, o homem precisa da sua auxiliadora, a mulher. E olha que tem muita mulher hoje que tem essa missão, é mais dela do que do homem. Que eu vejo muito mais mulheres, muitas mulheres envolvidas no ministério. Tem muito homem, mas tem muita mulher também. Conheço pessoas que a unção está na mulher, não no homem. A unção de Deus, o chamado de Deus está na mulher, não no homem. E olha que é uma benção. Mas a formação criada para auxiliar, para fazer a obra de Deus, e tudo isso. Bom, então, quando o homem sai da sua casa e une a sua mulher, a Bíblia diz que eles passam a ser um. Eu penso que Deus fez Eva da costela do Adão para mostrar a ele que ela era parte dele. E Adão diz isso aqui, ó. É osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, por quanto do varão foi tomada. E Deus fala assim, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, e torna-se os dois uma só carne. Então, alguém pensa que a mulher não tem valor? Se você pensa que a sua mulher não tem valor, você está desprezando a si próprio. Que a Bíblia diz que agora vocês são um. Quando você casa, é um. É um pelo outro.
Tem funções diferentes. Não é? Mas é um só. Eu vou dar exemplo dos seus órgãos. Você tem um coração e tem um pulmão, não tem? Tem funções diferentes. Se você perguntar para o coração, ele vai dizer que a coisa mais importante é bombar o sangue. Porque se não houver sangue circulante, não há vida, não é? O pulmão fala, se eu não botar oxigênio nele, não adianta de nada. Mas se eu não circular o sangue lá, também não adianta de nada. É uma eterna briga. Porque são órgãos vitais que têm a mesma importância. E só sobrevivem se funcionarem juntos. Se houver discrepância ou de um ou com o outro, o corpo acaba por morrer. Então, Deus criou os órgãos para funcionarem juntos, cooperando um com o outro. Porque, senão, o corpo morre. Qual que é mais importante? Não importa. É tudo importante. Porque, uma hora ou outra, se um não funcionar, acaba por todo mundo sofrer. Assim é a família, assim é a mulher. A mulher foi criada para auxiliar o homem, mas a Bíblia diz que suas funções de auxílio, a primeira coisa delas é que ela edifica o lar. Quem constitui o seu lar, quem fundamenta o seu lar é a mulher. É ela que cria condições para a família ter uma convivência harmoniosa. É claro que se o homem não quiser ter uma convivência harmoniosa, não terá. Mas a função de pacificar a casa é da mulher. Qual homem que chega em casa sabe tudo o que tem dentro de casa? Não sabe. Não é? A mulher sabe tudo. Sabe que hora que os filhos acordam, que hora que eles dormem, que roupa que põe, que roupa que não pôs. Aonde tem tudo. De vez em quando eu ponho uma roupa, ela fala assim, não põe não. Essa aí você pôs ontem. Não acho. Fala assim, rapaz, eu penso, não lembro. Porque a minha cabeça não está dentro do lar. Não está na casa. Eu não penso nada disso, a mulher pensa. A mulher pensa isso. E você sabe que Provérbios 14:1 diz isso, que a mulher sábia edifica seu lar, né? Mas a insensata põe tudo a perder. O ponto de união, geralmente, é a mulher, da família toda. Quando morre a avó, geralmente os filhos separam todo mundo. Por quê? É uma função de Deus, ela tem o poder de unir a família. É dada a ela essa função. Então, são para isso. Para unir todo mundo. Então, ela é mais importante? Não é. Mas é a função dela. E a gente precisa entender isso. A função de cada um. A Bíblia diz que a mulher tem que exercer a sua função com excelência. Em Provérbios 12, versículo 4, diz assim, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos teus ossos. Porque vai destruí-lo. E destruindo o seu marido, ela também acaba por se destruir. Jesus criou o matrimônio para não ser dissolvido. E eu pensava assim quando era jovem. Como é que pode a gente viver a vida inteira com a mulher só, falando na cabeça da gente e dando trabalho para a gente? Chega um dia que cansa. Quando eu era jovem, pensava isso. Mas depois, quando eu conheci Deus de verdade, eu percebi que o relacionamento do homem e da mulher é baseado em amor. E o amor é o sentimento mais poderoso que existe. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que havendo profecia, havendo tudo, o resto passa, mas o amor nunca passa, porque o amor é o próprio Deus. E é Ele que cria as condições, que cria a condição, as condições para que a família sobreviva aos anos,
aos problemas e às dificuldades. É ele que cria o vínculo matrimonial. É o amor que vem de Deus, que fortalece a mulher e o homem, para que eles levem à frente a missão que Deus lhes deu. Então, a mulher tem que ter sabedoria. E você vai me perguntar assim, por que você só fala da mulher, da mulher, da mulher, da mulher, da mulher? Porque é a semana da mulher, não é? Se fosse do homem, estava falando do homem, do homem, do homem, do homem. Então, a mulher tem uma função muito importante, muito importante. Ela precisa exercer a sua função. E quando eu digo função, é no mais amplo sentido. Porque a função da mulher é igualzinha do homem. Há mulheres que são pastores, outras que são evangelistas, outras que operam milagres, outras que têm dom de mestre. Aí você vai dizer assim, mas espera lá, você está falando dos dons do Espírito Santo? Eu estou falando dos dons do Espírito Santo, que é dado para o homem e para a mulher. Mas, além de tudo isso, a mulher tem essas funções específicas que eu estou te falando. Mas não é muita coisa para a mulher fazer? Você acha que é muita coisa para a mulher fazer? Pastorear a igreja, ensinar os outros, orar para os enfermos, levar os outros para o céu, ensinar filho. Tem alguns que trabalham. Não é muita coisa? Olha, a mulher consegue falar com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. A tia da minha mulher consegue. Você está conversando com ela assim, ela está conversando com você, prestando atenção no assunto de lá ou de cá. Às vezes precisa dela no meio do assunto, ela para aqui e responde lá. É assim, assim. Depois ela volta no assunto que está com você. Eu me perco só de ver, eu já banana tudo. Então, consegui resolver uma coisa. O homem é assim, né? Você precisa parar e prestar atenção. Eu resolvo. Aí me se chama aqui, põe 2 assuntos juntos, pronto, já embanana tudo. A mulher é multifuncional. Né? Funcional. Consegue fazer um mundo de coisas ao mesmo tempo. Não é? Agora, veja. A mulher também é destinada a ensinar os filhos. Orientar as pessoas na igreja. Veja só, título, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, eu vou ler, não precisa abrir. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanta função, né? Tem mulher que você fala assim, boa dona de casa, ela até arrepia, né? Até arrepia. Mas eu trabalho. Você está falando que não posso mais trabalhar? Eu falei, eu não estou falando nada. Deus está falando de ser boas donas de casa. Você tem Bíblia? Abre em Tito 2, o versículo 4 aí que você vê. Deus está falando que você pode trabalhar. Só que a boa de casa é você. Boa dona de casa é você. Mulher. Porque se você quiser passar essa função de bom dono de casa para o homem, no começo, às vezes, até pode ir alguma coisa, mas passado um tempinho, não vinga. Você já viu? Não vinga. É igual o pintinho, né? A galinha bota 10 ovos, vinga 3, 5, 7. Não é assim? Quando as coisas não estão no lugar, não vai para frente. Não é função do homem isso. Muitos até tentam, mas não conseguem. Então você, porque é mulher, precisa entender isso. Para você não dar ao seu marido as funções que são suas. E também não querer pegar as funções dele para você. Tem mulher que gosta de ser forte. E, geralmente a mulher é forte mesmo, né? Quer fazer tudo.
E tem algumas que até conseguem fazer tudo. Mas se você é auxiliadora, é melhor que você auxilie. Se puder. Se não puder, faz tudo. Deus capacita a gente. Você que é mulher precisa destinar os teus olhos à sua função, para desenvolver aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque a unção para unir todo mundo está na sua mão. O poder para unir todo mundo está em você. Você precisa jogar os joelhos ao chão. Se sua casa não vai bem, pare de pôr culpa nos outros. Comece a olhar para si próprio. 1 Coríntios 11:13 diz o quê? Examine-se a mulher a si mesma. Hoje é o dia das mulheres, gente. Amanhã é dos homens, então examine-se o homem a si próprio. A mulher que precisa de paz dentro de casa precisa olhar para isso. Porque a unção para colocar paz dentro de casa está em você. Você pode pacificar o seu lar. Você tem que tornar o seu lar um lugar agradável. Onde o seu marido, os seus filhos, falam assim, olha, eu tenho prazer de ir para a minha casa. Quando está acabando o serviço, não vejo a hora de chegar em casa. Porque é um lugar agradável. Eu tinha um professor que não servia a Deus, ele era um excelente cirurgião, ele dizia assim para mim, quando acabava meu serviço, eu ia para a biblioteca. Quando a moça chegava 10 horas da noite, queria fechar a biblioteca, eu pedia, pelo amor de Deus, mais meia hora. Mas para que você fazia isso? Tu estava desse tanto? Ele falou, não, é que eu não queria chegar em casa. Aí eu chegava bem de madrugada, quando era 6 horas, eu já para a rua de novo. Tanto que ele gostava da casa dele. A gente que é cristão não pode fazer isso. A gente tem que cultivar o nosso lar, porque ali é o lugar onde você ora, é o lugar onde você cria os seus filhos, é um ambiente que você tem para você se resguardar, para você descansar. E a vontade de Deus é que sua casa seja um lugar abençoado. E as pessoas entram lá dentro e falam, nossa, mas que casa abençoada. Então, a mulher tem esse poder de unir a família. Mas também tem poder para curar enfermos, para libertar cativos. Outro dia minha mulher orou para uma mulher que tinha um esporão no pé, ela curou ela. Saiu marchando. Glória a Deus. Todas as funções que Deus deu no ministério para o homem, deu para a mulher também. Mas a mulher, além disso, tem a função dos filhos da casa. O marido também. O marido tem que ajudar ela na educação dos filhos, orar com os filhos, ensinar os filhos no caminho do Senhor. Mas para ela é mais fácil. Sabe tudo, onde está tudo. Então, você diz assim, tudo isso é função de auxiliar que Deus colocou na mulher, mas qual é o dever dela? A Bíblia diz em Efésios 5, 22, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como o Senhor, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja. Isso está escrito em Efésios 5, 22. Significa que o homem é o cabeça do lar. O cabeça do lar significa que é o chefe. E aí tem irmã que fica, irmão, você está fora da visão. Olha, Efésios 5:33 diz assim, a esposa respeite o marido. Submissão tem a ver muito com respeito. A voz de comando. Ah, mas lá em casa quem manda sou eu. Geralmente, em tudo quanto é lar, quem manda é a mulher mesmo. Porque o marido não fica xeretando em comida, xeretando em roupa. Quem que manda lá na sua casa? É o marido, levanta a mão. O seu marido não fica dando palpite no sal da comida, do seu arroz. Ninguém dá palpite nisso. A gente que é homem nem se vê essas coisas. Ninguém dá bola nisso. Mas há certas situações que chegam para a gente, que nós homens somos obrigados a opinar. Entende? E nesses momentos, onde há divergência de opiniões, a voz do marido tem que prevalecer. É isso que é respeitar o marido, reconhecer a autoridade.
Igual os filhos. Os filhos não têm liberdade de chegar para a gente e falar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero ir para o cinema, eu quero pipoca, eu quero sorvete, eu quero tudo eles querem. Enquanto você vai falar, tudo bem, tudo bem. Mas uma hora você vai dizer assim, não, agora não é hora disso. Agora é hora de eu jantar. Então, prevalece a voz da autoridade. De quem é a autoridade? Um lar cristão, ele é baseado em amor. Por isso não existe autoritarismo. Ninguém subjuga ninguém à base da agressão, na base do xingamento. Ninguém faz isso. Mas o lar que tem Jesus Cristo, essa ordenação de submissão acontece naturalmente. Porque o próprio Espírito Santo de Deus conduz as coisas assim. E passa a ser uma bênção. Não precisa ficar brigando e nem discutindo com os outros. Mesmo porque quando o homem tem que decidir alguma coisa, a mulher acate aquilo, mesmo que não goste. Deus abençoa. Sabe o que é rebelião? Você sabe o que é rebelião? A Bíblia diz que o pior pecado depois do Espírito Santo é o pecado de rebelião, não é? A Bíblia não fala isso? Rebelar é rebelar contra as autoridades disso. No exército, se um soldado rebela contra um cabo ou contra um tenente, ele vai parar na solitária. E isso acontece com o capitão, com o major. Quem é que rebelar vai parar numa solitária. Dependendo do que fizer, vai parar num tribunal militar para ser julgado pelas suas ações. Por quê? Porque os homens, dentro do exército, da aeronáutica, da marinha, sabem que se houver rebelião e ela não for contida, acaba-se por destruir a instituição inteira. Eu vou dar um exemplo melhor para você. O câncer era uma célula rebelde. Ela cresce por conta dela, não dá a mínima para nada, não recebe comando de nada, cria seus próprios mecanismos de se alimentar, e acaba crescendo e parando para outros lugares, no fim acaba por matar o corpo todo. Então fala para mim se o câncer não tem um princípio do diabo. O diabo foi expulso do céu por causa de rebelião. Pecado do diabo. E a gente precisa entender isso. Entender isso. Porque se a gente estiver submisso pela vontade de Deus, nós seremos abençoados. Então, falando de mulher, é algumas peculiaridades. O resto é tudo igual, não tem muita diferença. Agora, se você olhar na Bíblia, tem alguns exemplos de mulheres que a gente precisa aprender com elas. E elas estão escritas aqui justamente para isso. Eu quero dizer para você a primeira mulher, Esther. Né? Esther, lá no capítulo 4, no versículo 16, conta uma parte em que Esther era uma judia, foi colocada como rainha. E veja que o rei decretou uma ordem para destruir os judeus. Então, seria decretado tal dia a destruição dos judeus. Esther se levantou como uma mulher de Deus, e entrou na presença do rei, sabendo que se ali o rei não houvesse levantado o cetro em sua direção, seria a morte para ela. Decretado pena de morte. Sabe o que Esther fez ou não? Quando soube disso, porque ela precisava falar ao rei. Porque se ela não fizesse nada, o povo de Israel seria destruído. E ela disse assim, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. Porque Esther colocou o valor no seu povo acima da sua própria vida. Então, para mim, Esther é um exemplo de força e de coragem. Forte, uma mulher forte, era judia, foi colocada entre as diversas mulheres para que o rei escolhesse uma rainha. E depois de tudo, quando estava investida lá, para defender seu povo, não mediu esforços, nem a sua própria vida. E olha que Deus usou ela e libertou os judeus todos, não foi? No dia que o rei decretou para destruir os judeus, foi o dia que os judeus destruíram seus inimigos. Por causa de uma mulher. Esther. A segunda que eu acho que, tem várias, mas eu vou citar algumas só. A segunda que eu acho que é relevante é Ana, mulher de Elcana. Quem conhece a história de Ana? Levante a mão. Está lá em 1 Samuel capítulo 1. Ana era mulher de Elcana e ela era estéril. Não é?
Então, por causa da lei, o marido dela casou com outra mulher. E olha que ela foi considerada como amaldiçoada, porque ela não podia ter filhos, era estéril. E diariamente a outra mulher debochava dela e zombava dela. Mas Ana não murmurava, não ficou se murmurando e se queixando de nada. Ana foi uma mulher perseverante. A Bíblia fala que ela ia para o templo orar. Um dia Eli chegou lá, escutou, ela estava lá pedindo a Deus para ter misericórdia dela. Senhor, seja benevolente comigo. E falando baixinho assim, Eli já pensou que ela estava bêbada. Já chegou condenando ela pela bebida. Ela não bebia nada. Então ele contou a Eli a história toda. E Eli falou, olha, que Deus faça conforme a sua vontade, conforme os seus pedidos. Então, depois de um tempo, a Bíblia diz que Ana foi abençoada com um filho. E esse filho teve um nome chamado Samuel. O profeta Samuel. Do qual aquele que ouviu a voz de Deus, que foi entregue a Eli para ser criado. E foi ele que ungiu Saul como rei de Israel. Então Ana perseverou por muito tempo, até quando Deus o abençoou com um filho. Exemplo de perseverança. Uma terceira mulher que eu gosto de falar é Raabe. Raabe não era nem judia. Sabe a Raabe de Jericó, que ficou em cima do muro? Aquela mulher, para mim, foi um exemplo. Aquela mulher. Porque quando o povo de Deus chegou aos muros de Jericó, ela os recebeu. Sabe? E Raabe, para mim, representa o temor de Deus. Porque lá em Josué 2:11, ela diz assim, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima no céu e embaixo na terra. Raabe abrigou aquele povo porque ela sabia quem era o Deus deles. E por causa do temor de Raabe, Deus a honrou. E não só salvou a sua vida, como também casou ela com Salmo, e ela teve um filho chamado Boaz, que casou com Ruth, e teve um filho chamado Obed. E depois, Obed teve um filho chamado Jessé. E o filho de Jessé todo mundo conhece, Davi. Olha que honra, pertence à geração de Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, não é? Descendente dessa mulher. Porque não importa o que ela era, não importa o que ela fez, e é a mesma coisa para você hoje, não importa o que você fez, importa que se você da agora para frente vai fazer. Não importa qual é a posição que você vai tomar da agora para frente. Em relação ao temor de Deus. Se você teme a Deus, fala assim, olha, eu tenho andado errado, eu vou mudar meus caminhos, Deus vai honrar a sua vida. Não importa se você só vem batendo cabeça e errando, não importa nada disso, Deus vai consertar tudo. E depois vai colocar numa posição de honra para você. E a última, que a gente sempre cita ela, a Sunamita, né? 2 Reis 4:26. Aquela mulher aqui, era uma sunamita, Eliseu passou ali, ela não podia ter filhos, e Eliseu profetizou um filho na vida dela, e ela teve um filho. Mas um dia aquele menino morreu no colo dela. Sabe o que aquela mulher fez? O que nós todos fazemos quando nós temos um problema. Não é? Ela foi a Deus. Como Jesus não tinha morrido na cruz ainda, ela foi aonde? Ao profeta, a Eliseu, ao homem de Deus. E quando ela ia no meio, ia no caminho, Geazi parou ela, que o Eliseu falou, olha lá, é a sunamita, vai lá ter com ela. E o Geazi chegou para ela e falou assim, e aí, como é que vai o marido, os filhos, a família? Vai tudo bem. Mas só quando ela chegou na frente, aos pés de Eliseu, ela contou tudo para ele. E a Bíblia diz que Eliseu foi lá, deitou em cima do menino, e pôs o rosto sobre o rosto do menino, as mãos sobre as mãos do menino, e a Bíblia diz que o corpo esquentou, e o fôlego voltou, ele espirrou 7 vezes e a vida voltou no menino. Então, essa mulher representa para mim, é um símbolo de fé. Ela teve um problema, e ela fez o quê? Eu sei aonde eu vou resolver. Esse problema não tem solução aqui, mas Deus vai resolver para mim. Então, eu gosto muito dela, de ver. Eu, de vez em quando, leio a história dela, para aprender. Esses exemplos dessas mulheres estão aqui na Bíblia, não é de graça, não é à toa.
não é ao acaso. Deus os colocou aqui para você aprender com eles. Porque cada um delas tem uma marca que você precisa ter. Raabe para mim, temor a Deus. Sunamita teve fé. Ana foi perseverante. Teve uma também, só contando a última, Joquebede. Quem conhece Joquebede? Quem foi o filho de Joquebede? Moisés. Mas e a irmã dele? Miriam. Quando a mãe decidiu botar Moisés no cesto, soltar ele na água, porque o rei decretou a morte de todo primogênito judeu, homem, Miriam seguiu na cesta e no rio. Até quando aquele cestinho parou na filha do faraó. E olha que essa mulher teve uma sabedoria danada, não foi? Porque ela chegou na filha de faraó e sugeriu a ela, e a convenceu de entregar o menino para ser criado pela própria mãe. Então Deus pôde fazer nele o propósito que tinha já para ele. Usou a mãe dele para o ensinar, mas usou Miriam, a sua irmã, para ter sabedoria, para de forma retornar a criança legalmente para Moisés, para a mãe dela, mãe dele, Joquebede. E assim criaram um homem que ficou marcado na história, que até hoje morreu, não sei quantos mil anos atrás, a gente cita ele, toda vez alguém está citando Moisés, não é? Mas chegou lá pela sabedoria de Miriam, que Deus usou. Amém?